Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós, né? Que tá frio, olha aí, ó. Vai esquentar um pouquinho. Vamos à leitura anual da Bíblia, estamos lendo o livro de Jó. E nós paramos aqui a partir do capítulo 27. A palavra de Deus diz assim: Jó sustenta sua integridade e sinceridade. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: Vive Deus que desviou a minha causa e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha sinceridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. Seja como o ímpio o meu inimigo e o que se levantar contra mim como perverso. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Ou deleitar-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei o que é concernente à mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já vistes isso, porque, pois, vos desvaneceis na vossa vaidade. Eis qual será da parte de Deus a porção do homem ímpio e a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e os seus renovos se não fartarão de pão. Os que ficarem dele na morte serão enterrados, e as viúvas não chorarão. Se amontoar prata como pó, e aparelhar vestidos como lodo, ele os aparelhará, mas o justo os vestirá, e o inocente repartirá a prata. Ele edifica a sua casa como a traça, e como o guarda que faz a cabana. Rico se deita e não será recolhido, seus olhos abrem e ele não será. Pavores se apoderam dele como águas, de noite o arrebatará a tempestade. O vento oriental o levará, e ir-se-á, varrê-lo-á com o ímpeto do seu lugar. E Deus lançará isto sobre ele e não o poupará. Irá fugindo da sua mão. Cada um baterá contra ele as palmas das mãos, e do seu lugar o assobiará. O homem tem ciência das coisas da terra, mas a sabedoria é dom de Deus. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro, lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra, e da prata se funde o metal. Ele pôs fim às trevas, e toda a extremidade ele esquadrinha, as pedras da escuridão e da sombra da morte. Transborda o ribeiro até que o junto dele habite, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem pois de ouro. Essa vereda a ignora, a ave da rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram, filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa e nenhuma gota sai deles, e tira para a luz o que está escondido, que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela, nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso onix, nem pela safira. Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Não se lhes igualará o topázio da Etiópia,
nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria, e onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberto aos olhos de todo vivente, e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho, e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas? Quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões? Então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Lamentação de Jó, lembrando-se do seu primeiro estado. E prosseguindo Jó, em sua parábola, disse: quem dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim, quando lavava os meus passos em manteiga e da rocha me cobriam ribeiros de azeite, quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira, os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. A voz do chefe se escondia e a sua língua se pregava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça, e ela me servia de vestido. Como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados era meu pai, e as causas de que eu não tinha conhecido, inquiria com diligência. E quebrava os queixais do perverso, e dos seus dentes tirava a presa. E dizia: no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava a minha mão. Ouvindo-me esperavam, e em silêncio atendiam ao meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva, e abriam a sua boca como a chuva tardia. Se me ria para eles, não criam e não faziam abater a luz do meu rosto. Se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe, e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Jó descreve o estado miserável em que caiu, mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães no meu trabalho, no meu rebanho, que também me serviria a força das suas mãos. Já de velhice se tinha esgotado neles, de míngua e fome se debilitaram, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram as raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos, gritava-se contra eles como contra um ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das ortigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra eram expulsos. Mas agora sou a sua canção e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir. Porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbaratam-me o meu caminho, promovem a minha miséria,
uma gente que não tem nenhum ajudador. Vem contra mim como por uma grande brecha e revolvem-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores, como o vento persegue a minha honra, e como nuvem passou a minha felicidade. E agora derrama-se em mim a minha alma, os dias da aflição se apoderaram de mim, de noite se me traspassam os meus ossos, e o mal que me corrói não descansa. Pela grande força do meu mal se desmudou o meu vestido, que como o cabeção da minha túnica me cinge. Lança-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atentas. Tornaste cruel contra mim, com a força da tua mão me resistes violentamente. Levantas-me sobre o vento, fazes-me cavalgar sobre ele e derrete-me o ser, porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento destinada a todos os viventes. Mas não estenderás a mão para um montão de terra, se houver clamor nele na sua desventura. Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal, e esperando eu a luz, veio a escuridão. As minhas entranhas fervem e não estão quietas. Os dias da aflição me surpreenderam. Denegrido ando, mas não do sol. Levantando-me não na congregação, clamo por socorro. Irmão, me fiz dos dragões, o companheiro dos avestruzes. Enegreceu a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados do calor, pelo que se tornou a minha harpa em lamentação, e o meu órgão em voz do que choram. Jó declara sua integridade nos seus deveres. Fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem, porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso, e o desastre para os que obram iniquidades? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho e se o meu coração segue os meus olhos e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semeie eu e outro coma e seja minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rondando a porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Porque isso seria uma infâmia e delito pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição, e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo a causa, que lhe responderia: aquele que me formou no ventre não o fez também a ele? Ou não nos formou no mesmo modo da madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou sozinho comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com sem pai, e o guiei desde o ventre de minha mãe. Se a alguém vi perecer por falta de vestido, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos me não abençoaram, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra o órfão, porque na porta havia minha ajuda, então caía do ombro a minha espada e quebre-se o meu braço desde o osso, porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. Se me alegrei de que era muita minha fazenda, e de que a minha mão tinha alcançado muito. Se olhei para o sol, quando resplandecia, ou para a lua, caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, também isto seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria Deus,
que está em cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se eu exultei quando o mal o achou, também não deixei pecar o meu paladar, desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse, quem se não terá saciado com a sua carne? O estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas abria ao viandante. Se, como Adão, encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale e não saia da porta. Quem me dera que me ouvisse, eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria como coroa. O número dos meus passos lhe mostraria, como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sulcos juntamente chorarem, se comi a sua novidade sem dinheiro e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos e por cevado joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Eliú repreende Jó e os seus 3 amigos. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o buzita, e disse: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há o Espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entendidos. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações, até que buscasseis razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões, para que não digas, achamos a sabedoria, Deus o derribou, e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estão pasmados, não respondem mais, faltam-lhe as palavras. Esperei, pois, mas não falam, porque já pararam e não respondem mais. Também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange, eis que o meu ventre é como um mosto, sem respiradouro, e virá a arrebentar como odres novos. Falarei e respirarei, abrirei os meus lábios e responderei. Oxalá eu não faça acepção de pessoas, nem use de lisonjas com o homem, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levaria o meu Criador. Eliú acusa Jó de se opor a Deus e de estender a mão, estendeu mal os seus caminhos. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração, e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me. Dispõe bem as tuas razões e levanta-te. Eis que vim de Deus como tu. Do todo também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias: limpo estou sem transgressão, puro sou e não tenho culpa. Eis que ele acha contra mim ocasiões, e me considerou como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés, e observa todas as minhas veredas.
Eis que nisto te respondo: não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele? Porque ele não dá conta de nenhum dos seus feitos? Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na carne, então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida, de passar pela espada. Também na sua cama é com dores, castigo e com a incessante contenda dos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão, e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos que se não viam agora aparecem. E a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida ao que traz morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o que não desça a cova, já achei resgate. Na sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância, e tornará os dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, que se agradará dele, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá: pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e o alumiar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me tu, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Amém. Amém.